muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada de lives de Espiritismo. Nessa temporada nós vamos estudar um pouco sobre Espiritismo e religião. Como a gente sabe, já vimos em outras temporadas, o Espiritismo ele é uma filosofia de vida pautada em 3 pilares, onde a gente tem aí o pilar da ciência, que consiste, na investigação e observação dos fenômenos espíritas, a mediunidade, a comunicação com os espíritos e no entendimento das leis naturais, de acordo aí com a visão, com essas manifestações. O segundo pilar é a filosofia, que se dedica a questões existenciais, morais e éticas, a busca da compreensão da natureza, do ser humano, a vida após a morte e a relação do homem com o universo. A filosofia fornece um sistema de valores e princípios que orientam a conduta moral e a busca pela evolução espiritual. E o terceiro pilar, que é o que a gente vai trabalhar nessa temporada, é o pilar da religião, que não se restringe somente aos dogmas, mas sim à aplicação prática dos princípios morais e éticos na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia, realmente colocar em prática tudo que a gente vê, bem como a interpretação dos ensinamentos do Mestre Jesus, através de sua palavra, a Bíblia, à luz da doutrina espírita. Então a gente vai colocar um olhar com toda a filosofia espírita em cima de todo o ensinamento do Mestre Jesus. E aí qual que é a finalidade principal de tudo isso? É a transformação interior. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a praticar o bem. Eu trouxe até aqui um lembrete da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido, da palavra caridade como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Então, assim, essa frase, essa pergunta do Livro dos Espíritos tem que ser um mantra na nossa vida, Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Aí teve aquela briga lá, aquela discussão. Ai, meu Deus, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. É um grande desafio contínuo, Mas a gente vai em frente. Bom dia quem tá chegando, André TM, Denise, Michele, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Deixa eu encaminhar aqui para as pessoas que estão sempre participando da nossa live. E vamos em frente. Vamos continuar aqui, então. A gente vai fazer rapidamente uma oração. A gente vai fazer nos moldes aí, do Evangelho no Lar. Vamos fazer uma oração de abertura. Respirando fundo, enchendo o peito de ar, o ar vai envolvendo todo o seu corpo, o seu coração vai expandindo e vai subindo até o topo da sua mente. Sua mente consciente, sua mente subconsciente e sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício, em benefício do seu desenvolvimento, da sua evolução. E nesse momento nós também vamos nos colocando na presença dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Vamos nos colocando na presença do Mestre Jesus e sua Mãe Maria e pedindo para que eles se façam presentes, abençoando esse nosso encontro de hoje. Que a nossa mente, a nossa capacidade de percepção possam se expandir nesse momento, para que a gente possa tirar os melhores e maiores aprendizados de tudo que será conversado hoje. E mais do que isso, que a gente possa levar esses aprendizados para a nossa vida prática e realmente nos transformarmos em pessoas melhores, seguindo aí a linha guia dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos então iniciando rapidamente com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, graças a Deus. Amém. Vamos em frente, então. Hoje nós vamos falar um pouco, eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos ter um texto adicional. Vamos correndo aqui, que a gente está com um tempo de live só de 1 hora, depois ela cai.
Então a gente vai falar capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir goza durante a sua permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo e tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque é daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Qual bem? Lembrando, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais, né? Então, é o aperfeiçoamento contínuo do nosso universo interior com esses dois pilares. A inteligência, que aí a gente pode ser, né, inteligência intelectual, inteligência emocional, e o desenvolvimento das qualidades morais. Então vamos lá. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir, né? É interessante essa analogia. Pensa se você fosse fazer uma viagem e nessa viagem, quando você chegasse lá, você ia passar por uma triagem. E nessa triagem, você iria diretamente para o lugar que está de acordo com o que você cultivou no seu universo interior, com o quanto você se dedicou a desenvolver o seu relacionamento com Deus e seguir os ensinamentos morais e éticos, e o quanto você se dedicou em ser uma pessoa melhor, em ser... também vem aqui um mecanismo de Deus no planeta e por aí vai. Então fica aí essa reflexão. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará quanto tinham sobre a terra, que posição nela ocupáveis, ereis príncipe ou operário, mas se lhe perguntará o que dela trazeis. Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudestes comprar carros, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão um usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para possuir não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outros, mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? O que ele quer dizer, né? Então, o fato de você ter se esforçado e trabalhado para ter todo esse dinheiro,
vai fazer você mais meritório de no outro lado, né? Quando chegar na vida eterna, ter mais benefícios? Não. Eu diria até que a gente esquece que tem certas coisas que a gente faz que a gente não tá fazendo mais do que obrigação, né? Ser uma pessoa honesta, ser trabalhador. A gente vai ver aqui no próximo conteúdo a questão de você desenvolver uma vida abundante para você ser um instrumento de Deus através de você no mundo. Então a gente não faz mais do que obrigação. Entendeu? E tá achando, porque meu mérito. É seu mérito, sem sombra de dúvidas, porque você usou o seu livre-arbítrio de maneira positiva. Mas a gente não fez mais que obrigação. Porque só tem dois caminhos. Ou você vai pro positivo ou você vai pro negativo. Quando a gente fica na inércia, também é ausência do bem. E tá indo pro negativo. Só que a gente tá numa velocidade mais lenta. Percebe? E claro, estando na inércia é mais fácil corrigir a rota do que estando chafurdando no mal, entendeu? Então, continua aqui. Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Aqui ele está falando da questão de herança, e já visto que tem de herança que está travada, né? Às vezes porque são muitos irmãos e eles não conseguem chegar num consenso. Então, assim, e aí às vezes vão morrendo. Eu vi recentemente um caso assim. Uma moça, eu tava conversando com ela e ela tava contando que eles têm umas terras lá na Bahia e ganharam, tem uma herança, só que são tipo 8 irmãos, já morreram 2, estão ficando todos amadurecidos, a vida tá passando e o negócio tá travado, percebe? Aí ninguém acaba se beneficiando em nenhum nível, porque um quer vender, o outro não quer vender. Enfim, é uma situação muito delicada, né? Então vamos lá. Porque Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele durante esta vida seus esforços. Então, olha só. Se Deus nos permite adquirir a fortuna, ele está querendo recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se não a fez servir senão a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para você que não a possuísse. Perde de um lado que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E a gente tem muitas crenças, né, em relação ao dinheiro, que acabam levando a gente a ter medo de ter dinheiro para não se desviar do caráter. Porque, claro, o dinheiro ele é um amplificador e um facilitador. Se a gente não tiver muito centrado, com a cabeça muito firme, né, realmente a gente às vezes pode acabar se perdendo, né? Então, assim, então, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né, do dinheiro, mas lembrar que nós vivemos no mundo material e faz parte da nossa realidade aqui ter que lidar com essa dinâmica financeira. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre a questão dos nossos pensamentos. Nós vamos falar agora sobre a renovação da fé através da transformação dos pensamentos. Toma uma aguinha aqui, pega uma aguinha de vocês e vamos lá. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente, a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos divinos. E por esse motivo, Deus, que nelas habita, não pode fluir livremente através do canal de sua vida de pensamento. Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum, Deus não terá um canal por meio do qual falar a você. Os pensamentos de Deus vêm mediante a sua palavra ou por meio do Espírito Santo, né? Que é o toque. Eu lembro que eu aprendi isso na maratona Uma Vida com Propósitos. É o Espírito Santo, que é a força de Deus, o poder de Deus, sem uma definição, né? Ele não é um arquétipo físico. O Espírito Santo é a força de Deus, o poder de Deus, que faz a transformação. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos e é aí que você se encontra com Ele. Assim, se não renovar a sua vida de pensamentos e a sua mente, Deus não se manifestará verdadeiramente a você. A maneira antiga de pensar é limitadora.
Dessa forma, Deus fica limitado pelo seu antigo tipo de vida de pensamentos. A fim de amar intimamente com Deus, a fim de andar intimamente com Deus, é preciso renovar a mente e os pensamentos, né? É aquela passagem que Paulo fala: não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Se não renová-los, Deus não poderá descer e ter comunhão com você. Imagina que a nossa mente, ela é como uma antena parabólica, né? Por que muita gente fala, porque pessoa mediúnica, mediunidade é coisa de louco, de gente atormentada? Não é. Nada mais é do que uma pessoa que tem uma capacidade perceptiva extrasensorial, extrafísica, mais amplificada. E aí, quando você não tem essa antena parabólica bem parametrizada, vou sintonizar a rádio AM ou a rádio FM XYZ. Você vai sintonizar, imagina um rádio, você liga o rádio e o rádio sintoniza todas as rádios ao mesmo tempo. É enlouquecedor mesmo. Assim também somos nós com a nossa relação mediúnica e a nossa mente. Então o que a gente precisa? Constantemente ordenar, organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para irmos realmente lapidando e limpando a nossa mente, né? Então vamos lá, continuando aqui. Deus não habitará uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso renovar os seus pensamentos para que a fé surja por meio da sua vida de pensamentos. A fé simplesmente não surge do espírito interior. Ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro, é preciso que a pessoa ouça, e ao ouvir a palavra de Deus, chega-lhe aos pensamentos. Mediante a vida de pensamentos, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar os seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. Sem a renovação da mente e sem ouvir a palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. Seu pensar absorve os pensamentos de Deus e produz a fé. E por meio da fé, Deus pode fluir de você para os outros. Pode até parecer meio redundante aqui, mas é basicamente isso, né? O ouvir Deus, em termos mediúnicos, ele pode até ser, muitas vezes, ouvir uma voz, ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo, mas o que acontece, até pela minha experiência, né? Quando a gente fala dos mentores espirituais, ouvir Deus e tudo, o que eles vão usar? O nosso repertório interno. Então, quanto mais você alimentar o seu repertório interior de palavras, conhecimentos, né, construtivos e edificantes, mais você... É como se você fosse escrever um livro, um texto, e você tivesse mais opções de palavras, mais opções de vocábulos. O que vai acontecer? O seu texto vai ficar muito mais enriquecido, concorda? Quando a gente era pequenininho, a gente tinha um conhecimento, vamos supor, que você era pequenininho, você tinha um conhecimento de 10, 15, 20% do que você tem hoje, de até menos, mas só para a gente dar uma proporção aqui, tá? Exemplificar. De literatura, de conhecimentos gerais, de visão da vida, de questão existencial. E olha tudo que você viveu até hoje. Toda a sua experiência de vida, todos os seus aprendizados somados, como enriquecem muito mais a sua capacidade de percepção, de interpretação da realidade, de construção de pensamentos, de ideias, de novos comportamentos. Então, o que ele fala aqui? Pra gente se alimentar da palavra de Deus, que é a Bíblia, tá? Então, a gente vai estudar essa temporada Espiritismo e Religião. Vamos trazer alguns componentes, eu separei aqui alguns componentes, inclusive da Igreja Católica, que é a maior religião cristã. Quando a gente fala de espiritismo, o pilar de religião segue os ensinamentos de Cristo. Separei também alguns componentes de Carl Jung, psicanalista, né, que trabalhava muito com a questão do subconsciente, para a gente entender a questão dos símbolos, dos dogmas e uma série de fatores aí ligados à nossa questão psíquica. Então a gente vai ter muita coisa. Mas por onde a gente começa? Pelo o básico aqui, que é limpar os nossos pensamentos, para que a gente possa abrir, é como se fosse um vaso, né?
para que esse vaso a gente possa plantar as sementes e ir cultivando e florescendo as sementes ao longo de cada um dos nossos encontros, certo? Então vamos lá. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. E sem você ouvir o pensamento de Deus, Deus não pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar a sua mente. E aqui a gente vai dar uma dica de 3 passos que você pode usar para renovar a sua mente. E é preciso segui-los a fim de conseguir a renovação de uma vida de pensamentos. É a renovação da sua fé através da transformação do seu pensamento. Então, a primeira dica aqui para transformar o nosso pensamento é atitude de pensamento transformada. O que é isso, né? O primeiro passo é mudar o seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. É como eu falei, só existem 2 caminhos, o do bem e do mal. O da inércia, ele está mais tendendo para o mal, porque simplesmente ele é a ausência do bem, tá? Vamos lá. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. E isso é verdade. Sabe por quê? Eu estava pensando quando fizemos o Rosário do Frei Gilson, né? Eu fiz o Rosário do Frei Gilson e aí ele faz aqueles depoimentos, as pessoas que recebem as bênçãos. Por que umas pessoas recebem as bênçãos, outras não? E assim, não existe nenhum demérito em não receber a bênção, porque, né, inclusive pelo olhar espírita, né, de múltiplas existências, a pessoa pode ter realmente ser uma expiação da vida dela que ela está vivendo e ela ter no caminho de vida dela para essa encarnação que aquilo não vai se resolver, né? Mas o que eu percebi, senti muito é que a questão do milagre, por que uma pessoa às vezes faz uma oração e engravida? A outra às vezes faz uma oração e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos para engravidar ou não engravida, né? O que traz o milagre? Claro que quando a gente usa o exemplo da gravidez, tem aspectos científicos e tudo envolvidos. Mas vamos falar a questão do milagre aqui, né? Da mente renovada. Os milagres seguem uma mente renovada. O que é isso? Primeiro, Deus vai te transformando por dentro. A cada oração que você faz, a cada momento que você se coloca perante Deus com aquela ferida no seu coração, você está recebendo um processo curativo em algum nível, que muitas vezes é em nível inconsciente. E esse processo, imagina, você em 1 ano, quando você está num projeto que você deseja muito estar trabalhando para aquilo, mas aquilo não acontece. O processo de trabalhar pelo seu objetivo é que faz, você vai se transformando, vai adquirindo novas ideias, vai conquistando humildade em relação a alguns aspectos, vai curando alguns bloqueios emocionais, algumas crenças limitantes, vai mudando a sua visão em relação a muitas coisas, até que um belo dia, por sorte, de repente vem o seu milagre. Então é mais ou menos isso. O tempo do milagre é o tempo da renovação necessária para que ele aconteça. Então olha que bacana. Quando a gente for orar, você pode orar para Deus, falar: Deus, se o tempo do milagre for o tempo da renovação para que o milagre aconteça, então toca no meu coração, toca em todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas para que esse milagre aconteça e traga a transformação necessária de pensamentos e sentimentos para que possa acontecer esse meu pedido, se for realmente de meu merecimento e for possível. E continua aí na oração. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada de negativo em Deus, pois nele só reside o positivo. Deus é a frequência mais elevada, né? A causa primária de todas as coisas é a consciência suprema que rege toda a existência. Então Deus está acima do bem e do mal, né? E por que ele é o bem puro? Porque o bem puro é a energia mais limpa que existe. Então vamos lá. Alimente os seus pensamentos com as escrituras da palavra de Deus, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Se receber a palavra de Deus e revolucionar a sua maneira de pensar, alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Então o primeiro tópico então é a atitude de pensamento transformada. Transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Se a gente pensar bem, isso tem muito a ver com a questão da mentalidade, né? Quando a gente vai para a mentalidade de performance, a gente fala de mentalidade fixa,
versus mentalidade de crescimento. O que é isso, né? A mentalidade fixa, ela é uma mentalidade negativa, porque ela coloca naturalmente limitações. Ela é pessimista, porque ela não acredita que pode ir além, e muitas vezes ela veste uma carapuça de que eu sou limitado e incapaz, e nada que vai acontecer na minha vida vai mudar essa condição em que eu estou. Mas isso é uma mentira. O que é a mentalidade de crescimento? É uma mentalidade que tem uma noção dos processos de aprendizagem, né? Do processo evolutivo progressivo. Então, é uma mentalidade que entende que a gente não está só errando, nós estamos fazendo tentativas de acerto. E aí você começa a entender o quê? Então esse erro eu tenho que ver o que eu vou aprender aqui, o que me faltou de recurso para eu conseguir o objetivo que eu desejo, e qual é o recurso, quais são os recursos que eu preciso trazer para mim, para conseguir atingir o objetivo que eu desejo, percebe? E aí a dor, o sofrimento vai diminuindo, porque você entende que é um processo. Isso é muito ligado também ao pensamento de curto prazo e longo prazo, que é um problema, digamos assim, que nós temos. Nós temos, principalmente no Brasil, nós temos um pensamento de curto prazo. A gente tem uma dificuldade de enxergar a vida no longo prazo. E aí a gente cria o quê? Um imediatismo. Eu quero tudo para agora, eu quero tudo para ontem. E esquece que muitas vezes algumas coisas elas são construídas como se fosse através de módulos que vão se encaixando ao longo do tempo. Então, atitude de pensamento transformada, transformar o negativo em positivo. Quando a gente, em termos de autoestima, quando a gente se critica, quando a gente se diminui, a gente já vem aprendendo, né? Inclusive trabalhamos um pouco isso na última live, que a gente falou sobre a questão dos traumas familiares, que isso é mutável. O estado permanente do ser humano é o estado de luz e consciência plena no bem. Se você não estiver no estado de luz e consciência plena do bem, na saúde física, mental, emocional e espiritual, então entenda que é uma condição temporária, que por mais que possa durar muito tempo, existe de alguma forma uma saída dessa condição. O que você precisa é conseguir traçar e conseguir compreender qual é o caminho para sair dessa posição. E o caminho se chama vida, né? A jornada da vida, que é exatamente isso. Que a gente está aqui para isso. Então, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã e simplesmente um belo dia você vai acordar e não vai ter mais problemas, tá? A vida é um desafio mesmo, é um jogo desafiador que justamente para que a gente possa se lapidar e ir desenvolvendo essa nossa capacidade, né? De se fortalecer perante o negativo e extrair continuamente o positivo de nós. Então, segundo item, segunda dica aqui para transformação através do pensamento, a renovação da fé através do pensamento. Pensar em termos de milagres. O segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Se você tem um projeto pequeno, será testado de modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testado de maneira grande. Jamais pense que sua fé sempre seguirá em meio a jardins de rosas. Você passará por turbulência, mediante a qual Deus provará a sua fé. Pensar em termos de milagres é ter o pensamento que Deus deseja que tenhamos. Deus está sempre presente, testando você. Às vezes Ele deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula. E às vezes, enquanto você está sendo fortalecido, dá até para ouvir os ossos estalando. Quem nunca passou por isso? Mas se você se firmar na palavra de Deus e tiver fé, Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar esse ponto, contarei outra de minhas experiências. Muitas vezes Deus espera até o último instante ao renovar a sua mente e aprender a andar com Deus. Deve persistir até o último momento. Não fique apavorado. Renove a sua vida de pensamentos. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro que pode renovar a mente e enchê-la de pensamentos positivos, aprendendo a pensar em termos de milagres. A sua vida então se transformará quando você finalmente conseguir introjetar aí, absorver esse conceito. É um conceito muito desafiador, né? O que acontece? A gente tem que entender o quê? Que nós temos uma vida prática, né, de curto prazo, nossa vida do dia a dia, nossa vida cotidiana, que nós precisamos ter uma estrutura emocional. A gente lembra as 3 necessidades?
Então a gente tem que saciar essas 3 necessidades para conseguir ter uma estrutura para viver a nossa vida cotidiana. Dentro disso, a gente precisa então desenvolver as nossas inteligências, intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. E aí, caminhar para essa lapidação contínua. E então fazer o quê? Começar a desenvolver o nosso senso de propósito. E dentro desse senso de propósito é a consciência social. Nós fizemos, eu não sei se foi a live 50 ou 51 de mentalidade de performance, e nós fizemos uma meditação e energização sobre o propósito e consciência social. E inclusive assistir várias vezes seguidas essa live. É só assistir essa live que vai trazer essa questão do propósito. Então você percebe como tudo vai sendo construído. A coisa não é... de repente uma pessoa pobre ganhando na loteria milhões. Pode ser que por conta do planejamento kármico daquela pessoa existia, né, tanto aquele mérito de receber aqueles milhões, como o desafio de receber aqueles milhões e saber administrar. Então, terceiro tópico. Então, nós temos a atitude de pensamento transformada, de negativo para positivo. Pensar em termos de milagres, ou seja, lembrar que quando você pensa grande e não se acha capaz, se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Não é assim? Se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. E a gente se esquece e acha que nós que fazemos, mas não somos nós que fazemos. É Deus através de nós. Nós somos só um intermediário que Deus utiliza aqui nesse plano para fisicalizar a sua obra através de nós, né? Terceiro, direcione sua mente para o sucesso de Deus. Esse é muito importante, né? O terceiro passo para uma mente renovada é direcioná-la para o êxito. Então, olha só, primeiro a gente positiva os pensamentos, depois a gente desenvolve a confiança. Olha só que bacana. Autoconfiança, autoestima, tá? E aí, por último, direcione a sua mente para o sucesso de Deus. E aí a gente vai começar a tirar as ervas daninhas, né? Das nossas crenças mesmo. O terceiro passo para uma mente renovada é direcioná-la para o êxito. Premeie sua mente para a consciência de vitória e de abundância. Deus jamais falha. Se estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. E eu vou te falar, o oponente, né, o DIABO, adora colocar a gente para baixo. Adora colocar a gente para baixo. Tem a live de obsessão que a gente fez, que fala sobre os espíritos obsessores, os 3 tipos de obsessão, se eu não me engano, é da Maratona Quaresma Espírita. Que a gente falou muito sobre isso, sobre como o oponente, né, atua nos nossos pensamentos para diminuir a gente. Pense constantemente em termos de sucesso, de vitória, de abundância. Por meio da oração, produza fé. E por meio da fé, você poderá andar com a cabeça erguida. A palavra de Deus jamais cai no solo sem se cumprir. Pense grande, tenha grandes objetivos. Não viva com uma consciência de fracasso. Sabe que eu me lembrei aqui, né, nesses tópicos agora? Eu me lembrei da história de Noé, né? Noé, pela Bíblia, na época que ele construiu a arca, não chovia. Então, ele vai lá e constrói uma arca, porque vai ter um grande dilúvio. E ele nem mora perto do mar. E as pessoas falam assim, mas esse Noé é muito louco. Né? E lembrando, a gente teve um episódio na Maratona Uma Vida com Propósito, que a gente viu a história de Noé. E tem um ponto que naquela época, a Terra estava assim, totalmente... estava perdida mesmo. As pessoas estavam perdidas, não se conectavam com Deus, não vivenciavam Deus. E Noé, ele se fez conhecer por Deus justamente porque ele tinha essa fé em Deus, esse relacionamento com Deus. Ele cultivava essa fé em Deus e Deus viu nele a esperança. Deus queria destruir tudo, mas ele falou assim, não, existe esse homem ali, ó, Noé, que ele tem um fio de esperança. Então a gente vai colocar um dilúvio aqui e eu vou pedir para ele construir uma arca. E o Noé foi lá e confiou em Deus. E todo mundo tá achando ele de louco, só que a gente tá falando de milênios e milênios e milênios. Imagina o que ele teve que enfrentar, porque ficou anos construindo aquela arca, né? Se não constrói uma arca gigante. Inclusive tem um lugar nos Estados Unidos que eles têm uma réplica, que ela tem exatamente o tamanho que tem as dimensões que são orientadas na Bíblia, tudo. Então é um lugar turístico, deve ser bem interessante lá. Então vamos lá.
Pense grande e tenha grandes objetivos. Não viva uma consciência de fracasso. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve dar alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. E eu me lembrei, da programação neurolinguística. Olha só, temos dentro de nós, todos nós temos dentro de nós, todos os recursos que precisamos, ou então podemos criá-los. E é exatamente dessa fonte que vem esses recursos. Inclusive, eu acho que ele fala aqui, que Deus, por esse motivo que Deus não pode fluir livremente se você não tiver com o seu canal de pensamento liberado. E aqui ele fala, Jesus Cristo habita generosamente, gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Ou seja, quanto mais você purificar o seu vaso, que é a sua mente, o corpo, quando a gente vai entender as influências do tipo de alimentação no nosso campo energético. Nós vimos isso, inclusive, no começo da Maratona Quaresma Espírita. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter um canal aberto para que Deus possa se manifestar para você e através de você. E tem um outro pressuposto de programação neurolinguística que eu separei aqui, que é respondemos às nossas experiências e não à realidade em si. Então, quando nós temos os pensamentos pessimistas, derrotistas, muitas vezes por algum motivo foi o que a nossa mente aprendeu, seja na nossa primeira infância, seja por experiências ao longo da nossa vida, ou até os dois. A gente cria uma crença e ela vai se reforçando através de situações que vão acontecendo, tá? E aí a gente lembrar que existe uma essência plena. É muito difícil, é muito desafiador. Mas aí a gente entra no Carl Jung, um psicanalista suíço, que é a noção do self. O que é o self? É a sementinha de luz, que é quem você verdadeiramente é, que está coberta por diversas camadas, chamadas, que compõem o nosso ego. O ego é o nosso eu consciente no mundo, que ele age com o quê? Com os nossos desejos mundanos do mundo. O self não, o self é o nosso ser sagrado, está ligado à nossa alma, percebe? A nossa consciência plena, que é o quê? Cristo, que habita gloriosamente em você. Então, a todo momento podemos acessá-lo. E aí a gente fala um pouquinho sobre a questão do pensar, pedir, Pensar, pedir e manifestar. Efésios 3:20 fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que habita em nós. Está falando de Deus, Deus dá respostas mediante sua vida de pensamentos. O que você pensa? Se você pensar negativamente, orar desta maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Encha seus pensamentos com a palavra de Deus. Assim ele poderá fluir livremente através de sua vida e fazer por seu intermédio grandes coisas para a glória dele. E lembrar que até em termos quânticos, essa questão do pensamento, da manifestação, de você orar agradecendo como se você já tivesse, se a gente for olhar num termo, sai um pouquinho da religiosidade e a gente olhar em termos quânticos, de matriz divina, como se fosse uma tela energética onde você se conecta por frequência àquilo que você deseja. Quando você está orando e pedindo, Deus, muito obrigada por essa bênção, eu te agradeço por essa bênção. Por mais que exista um lugar no seu coração angustiado por ainda não ter recebido essa bênção, mas quanto mais você vai orando, mais você vai se convencendo que você é merecedor dessa bênção. Mais você vai convencendo que a sua vida, é possível que no seu dia a dia você viva o seu dia a dia com essa bênção. Então é como se você fosse realmente construindo a bênção dentro de você. E aí depois você vai exteriorizando essa bênção, percebe? Então é assim que funciona o pensar e pedir. A hora que Deus fala assim, agora sentir firmeza, é a hora que vem a bênção. Agora sentir firmeza, agora perceber que realmente você está pronta para receber essa bênção. E é quando vem a bênção que a gente vai pedir, Deus, dai-me força para conseguir, para persistir, certo? Então, olha só, por intermédio de Deus, grandes coisas podem ocorrer para a glória dele.
Vamos para a nossa meditação. Eu acredito que a gente tem uns 20 minutinhos aqui. Estou monitorando o tempo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito grata por estarem aqui comigo. Quem estiver assistindo gravado, um beijo grande também. E vamos ver aí o que essa nossa temporada nova nos espera. Lembrando, quem não me seguir ainda nas redes sociais, @IveteNunes33 ou nos canais Ivete Nunes. Se colocar o @IveteNunes33, também acha. Vamos lá para a nossa meditação? Respirando fundo. Vamos enchendo o peito de ar agora e tendo um breve encontro com Deus. Vamos respirando fundo, pedindo a presença do Mestre Jesus, os nossos mentores, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Você respira fundo. Sua mente consciente, sua mente subconsciente e sua alma se unem nesse momento e você relaxa 10 vezes mais agora. Os seus pensamentos vão se purificando e todas as suas dores, dúvidas, medos, frustrações, mágoas e arrependimentos vão sendo imediatamente cancelados. Todas aquelas angústias que você traz no seu peito, nas suas lembranças, vão sendo imediatamente cancelados, deletados, destruídos, descriados, dissipados, enviados para a luz de Deus. Você respira fundo, vai sentindo o seu corpo ficando mais leve, a todo momento você continua respirando e relaxando. Quem puder, sente-se ou deite-se confortavelmente. E aproveite essa meditação para você relaxar 10 vezes mais agora. Vai mantendo seus olhos fechados, sua mente relaxada. E a todo momento eu estarei caminhando com você. Pode ficar tranquilo, tranquila. E todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais nesta meditação. E agora, vamos caminhando mentalmente. Essa luz que está no topo da sua cabeça vai descendo em movimentos circulares, passando pelo seu pescoço, relaxando 10 vezes mais a sua nuca, relaxando seus ombros, seu braço direito, relaxando seu braço esquerdo, respira fundo. Vai descendo pela sua coluna, você respira fundo e solta. E vai relaxando 10 vezes mais. Essa luz vai descendo pelo seu abdômen, seu quadril, suas pernas e seus pés. E da base da sua coluna vai saindo como se você estivesse com amarras. Todo e qualquer amarra, todo o sentimento de dor, de doença, de físico, mental, emocional, espiritual vai sendo imediatamente cancelado agora em 3, em 2, em 1. Deixa todas essas amarras que te impedem de sentir disposição, ânimo, de caminhar. Tudo que está amarrando suas pernas, tudo que está amarrando seus braços, tudo que está amarrando suas forças agora vai sendo imediatamente cancelado agora. Vai sentindo a presença de São Miguel Arcanjo com a sua espada de luz, força e poder. E vai cortando todas essas amarras. À frente, atrás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Vai tirando todas as limitações. Como se passasse agora um furacão em volta de todo o seu corpo. E vai limpando, tirando bloqueios, amarras, impedimentos físicos, mentais, emocionais. Vão sendo imediatamente cancelados agora. Bloqueios, amarras, impedimentos físicos, mentais, emocionais. Vão sendo imediatamente cancelados agora. Como se fosse tirando nós, cordas, correntes, vendas. Vai sendo tudo tirado, toda e qualquer camada negativa. São Miguel à frente, atrás, direita, esquerda, em cima, embaixo. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. Respira fundo. Deixa o seu corpo relaxar. Vai sentindo um alívio, como se você tivesse perdido aí 5 quilos. Relaxa o corpo. A luz vai descendo pelas suas pernas até a sola dos seus pés. E da sola dos seus pés vão descendo raízes do solo, que vão atravessando todas as camadas do solo. E vão chegando até o centro da terra. Essa luz que vai envolvendo no diamante no centro da terra, recebendo uma energia nutritiva do centro da terra, que vai subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pelas suas pernas, vai envolvendo seu joelho, expande pelos seus joelhos. Deixa essa luz tomar conta de todas as fibras musculares das suas
das suas coxas. E ela também vai envolvendo todo o seu esqueleto, todo o seu osso por dentro. E você vai se fortalecendo, respira fundo. Você vai se fortalecendo, essa luz vai crescendo, subindo e você vai se fortalecendo. Essa luz vai subindo e você vai se fortalecendo. Essa luz vai subindo e você vai se fortalecendo. Ela sobe pela sua coluna, vai envolvendo todas as vértebras. Cada uma das suas vértebras tem uma carga energética. E essa luz vai purificando todas as suas vértebras. É leve, tranquilo e permitido que você deixe ir toda a carga e todo o peso que você vem trazendo dentro de si. E você já sabe como viver esse dia, o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, liberando essa carga. Então você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, vai deixando o seu cérebro, o seu encéfalo totalmente iluminado. Você respira fundo e você vai crescendo agora. Você vai ficando com 10, 20, 100, 1000 metros de altura. Vai ficando maior do que o ambiente onde você está. Você vai crescendo e ficando maior do que a sua cidade, bairro, país, planeta. Vai subindo para o universo. Vai subindo para o universo como se você estivesse passeando nas estrelas. Vai atravessando camadas de luz multicoloridas. Vai sentindo uma energia de amor, de fé, de clareza, de cura emocional, de justiça divina, de sabedoria, discernimento, iluminação, alegria, entusiasmo divino, a devoção. Você respira fundo. Os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro são ativados. Os hemisférios direito e esquerdo do seu corpo são ativados, integrados, para que você possa encontrar a sua plena potência. O seu coração se ilumina e você vai crescendo cada vez mais. Respira fundo e vai subindo. Acima de você, você vai vendo um portal de pura luz branca e iridescente. A luz da consciência de Deus. E você vai subindo, acessando esse campo de luz. Deixa essa luz te banhar. Como quando você vai tomar banho e a água vai descendo pela sua cabeça, passando pelos seus olhos, boca, ouvidos, garganta, o seu peito, os seus ombros, suas costas. Vai descendo, rolando pelos seus braços até envolver cada um dos seus dedos, até a ponta da sua unha. Essa luz vai descendo pelas suas axilas, vai contornando o seu tronco nas laterais, à frente e atrás. Vai descendo pelo seu peito, vai descendo pelo seu estômago, seu abdômen, vai envolvendo todo o seu corpo por dentro. Você se torna pura luz de Deus agora. Vai descendo pelos seus glúteos, seus quadris, vai descendo pelas suas coxas, joelhos, canelas, até a pontinha da unha do dedo do seu pé. Então você respira fundo e você se reconhece agora como um ser de pura luz. Ativando agora a parte mais elevada em você, a centelha do Criador. Sabedoria, maturidade, elevação. Você vai sentindo agora no topo da sua cabeça um leve formigamento. Novos caminhos neurais vão se formando. Novos caminhos neurais positivos e possibilitadores vão se formando em todo o seu sistema nervoso, no seu cérebro, no seu encéfalo agora. E eles vão irradiando para todo o seu sistema nervoso, por todo o seu corpo, como se fossem raízes de luz que vão descendo do topo da sua cabeça, vão indo até o seu nervo óptico, aos seus olhos através do seu nervo óptico, aos seus ouvidos através dos labirintos auditivos, vão indo até a sua boca, através dos músculos e nervos que envolvem a sua boca, vão descendo pela sua garganta, seus braços, tronco, pernas e pés, e você se torna pura luz agora, sendo purificada. Essa luz no topo da sua cabeça, ela vai se fortalecendo ainda mais, ela vai se fortalecendo ainda mais, e você vai sentindo uma grande purificação acontecendo agora. Essa luz no topo da sua cabeça, uma grande flor de luz, vai expandindo, trazendo cada vez mais paz, mais abundância, mais reconhecimento, valorização e realização, viver a gratidão.
E a partir de hoje você vai viver uma renovação. Mentalmente você vai agora caminhando nesse plano de luz, como se você estivesse caminhando nas nuvens. Como se você estivesse caminhando nas nuvens, seu corpo é pura luz. E você agora vai vendo uma figura personificada de Deus. Uma grande persona de pura luz. Deus vivo à sua frente. E você agora põe a mão na frente do seu coração. E você vai pensar agora no seu maior problema nesse momento. O maior problema, o maior trauma da sua vida que tenha vindo nesse momento. E você vai colocar esse problema no seu coração. Coloca esse problema do seu coração para a sua mão. E agora do seu coração para a sua mão. Coloca esse problema na sua mão. Pode ser uma cor, um cheiro, uma mini maquete do seu problema, uma fotografia, um bonequinho. O que é que você coloca? Um símbolo qualquer que simbolize o seu problema. Você coloca e você entrega agora para Deus. Deus abre suas mãos, sorri para você e Ele vai receber agora o seu problema, o seu sofrimento, a sua dor. Entrega para Deus, respira fundo, faz um movimento com as mãos de entrega para Deus e diga para Deus: eu deixo ir a minha dor, eu deixo ir o meu sofrimento. Então respira fundo. E agora você começa a deixar ir a sua dor e o seu sofrimento. Em todos os lugares que você ainda deseja se apegar e manter essa dor e o seu sofrimento, está imediatamente cancelado, deletado, destruído, descriado. Respira fundo. Deixa embora essa dor, deixa embora. E agora você vai vendo Deus amado, amoroso, te entrega 3 cristais. O primeiro cristal é um cristal azul. É o cristal da transformação positiva dos seus pensamentos. É um azul meio lilás. E ele te entrega esse cristal. E você vai agora recebendo esse cristal de Deus da transformação. E coloca no seu coração. Coloca onde você sentir desejo de colocar. Esse cristal vai irradiando por todo o seu corpo e sobe até o topo da sua cabeça. Expande num vórtice de luz azul-violeta, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Caso você comece a sentir, pensar em problemas, preocupações do dia a dia, é comum porque a sua mente está reorganizando. Então pode pensar no que você desejar, respira fundo. E vai girando e transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Então você respira fundo e vai receber mais um cristal. O cristal da fé nos milagres, da ação nos milagres. É um cristal branco, meio furtacor, da vitória divina nos milagres. E você traz esse cristal e põe para dentro do seu coração. Um cristal branco meio furtacor e vai envolvendo todas as células do seu corpo. E ele expande como se o seu corpo fosse uma flor, um girassol que acabou de encontrar o sol. Do centro do seu peito, essa luz vai expandindo. E você vai sentindo que essa luz vai além de você. E você cresce. Agora vai irradiando essa luz para toda a sua casa, para o seu lar. Você se coloca no seu lar como se você tivesse 5 metros de altura. Irradia para a sala da sua casa, para os quartos da sua casa, para a cozinha, para o banheiro, para as áreas de lazer, áreas de serviço. Expande além, expande para os seus vizinhos, expande para o seu bairro, respira fundo. Vai crescendo, expande essa luz, expande para todo o seu país. Vamos imaginando agora o contorno geográfico do Brasil, envolto numa luz dourada, e você vai expandindo além desse contorno geográfico. E como se você visse o planeta Terra de fora, e do Brasil saísse uma luz expandindo, fazendo como se formasse uma malha de luz em volta do planeta Terra. É você, somos nós. Então você respira fundo e Deus agora vai te entregar mais uma
mais um cristal. É o cristal do sucesso de Deus. É um cristal dourado, é como se fosse um cristal de ouro. E esse cristal dourado você traz para o seu coração. E ele vai envolvendo você internamente, como se ele fosse um elemento que vai entrando em todas as células do seu corpo, vai atravessando as membranas das células do seu corpo, vai envolvendo as suas hemácias, vai envolvendo suas glândulas, vai envolvendo os tecidos do seu corpo, os sistemas do seu corpo, os órgãos do seu corpo, e você se torna puro sucesso de Deus na sua saúde. E com essa saúde você vai ter vida, vida em abundância. Respira fundo. O topo da sua cabeça vai se iluminando. E por fim, Deus Pai Todo-Poderoso, amoroso, personificado em pura luz na sua frente, ele estende as mãos e te entrega uma Bíblia, a palavra de Deus. E ele fala para você: aqui está a fonte de todos os bons pensamentos, todos os bons sentimentos e todos os bons comportamentos. E você recebe essa Bíblia e traz para o seu coração, respira fundo. Em todos os lugares que você ainda tem alguma resistência para receber a palavra de Jesus em sua vida, para receber Jesus na sua vida, está imediatamente cancelado, deletado, destruído, descriado. Todas as forças, poderes, maldições, pragas, maledicências, oposições, chips, implantes energéticos, seres negativos e nocivos que estejam querendo impedir você de seguir o caminho de Deus, o caminho de Jesus, o caminho da palavra de Jesus, estão imediatamente cancelados agora em 3, em 2, em 1. Você respira fundo. E agora Deus pega na sua mão e nós vamos caminhando para uma visão de futuro. Vamos caminhando para uma visão de futuro. Você vai subindo uma escada, vou contar até 3. 1, 2 e 3. Abre-se um portão de luz e você agora vai ter uma visão de futuro. Abre os olhos, mentalmente você abre os olhos e você vai vendo pessoas, situações, acontecimentos, cores, cheiros, sensações. Aonde é que você está agora? Depois de você aprender essas 3 maneiras de transformação pela fé e se transformar pelos pensamentos positivos, pelos milagres e por pensar em termos de sucesso. Perceba quantas vidas você pode transformar, o quanto você encontra felicidade. E à sua frente você vê um espelho. Você se coloca frente a frente com esse espelho. E você vai olhando como está a sua roupa, a sua apresentação pessoal. A sua imagem no espelho tem uma mensagem para você. Qual é a mensagem que ela tem para você? E a sua imagem do espelho sai do espelho e se integra a você. E fala no seu ouvido: você está quase chegando lá. Persista, insista, continue, que eu estou com você a todo momento. E essa imagem se integra a você, cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, tronco com tronco, quadril com quadril, perna com perna, pé com pé. Você respira fundo. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas, situações, acontecimentos positivos e possibilitadores para que você se torne essa versão melhor e mais elevada, da maneira mais rápida, fácil e elevada. A partir de hoje, vão se movimentar pessoas, situações e acontecimentos positivos e possibilitadores para que você se torne essa melhor e mais elevada versão da maneira mais fácil e elevada. E você já sabe como vive o seu dia a dia dessa maneira. Então você respira fundo, com uma nova atitude de pensamento, de comportamento, de sentimento. E eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. 1, vem retornando com muita força e certeza de pensamentos positivos. 2, sempre confiante, pensando em termos de milagres. E 3, vai abrindo os olhos, mexendo as pernas e os braços, na certeza de que Deus está com você, no sucesso de Deus. Respira no fundo.
podem ir retornando. Tá terminando, tá completando 1 hora aqui. Eu não sei se a live vai cair ou se ela vai continuar. Eu tô olhando o cronômetro. Como é que vocês estão? Me contem se vocês estão bem. Quero agradecer por todos que estão aqui presentes. Se a live cair, eu não vou abrir mais, tá? Sigam com o dia de vocês, felizes, alegres. Vão em frente, respira fundo. Traz essa alegria, essa felicidade de Deus. Depois contem para mim como foi a meditação, se alguém teve uma sensação ou sentimento diferente. E na sexta-feira nós temos mais live. Que Deus possa tocar o coração de vocês. Então respira fundo. Vamos ver se vai cair. Não caiu, gente. Então eu vou fazer uma leitura, tá? Eu tava aqui para vendo se ia cair. Não caiu, acho que conseguimos atravessar essa fase que a live ia cair. Então eu vou ler aqui, ó, abrindo as portas interiores. Enquanto vocês vão voltando em paz, quem tiver aí, quiser compartilhar como é que foi, pode compartilhar. Eu vou ler o dia de hoje, né? Eu vou ler o mês de julho, o dia de hoje, ó. Julho, eu vi um quebra-cabeça espalhado sobre uma enorme mesa. Fiquei observando as peças serem encaixadas e vi como cada uma cabia perfeitamente em seu devido lugar. E ouvi as palavras: quando você está em seu devido lugar, fazendo a sua tarefa específica, não existe conflito. E meu plano tem condições de se realizar com perfeição. Ou seja, né? Estar em devido lugar. Fica a dica: positivar os pensamentos, pensar em termos de milagres e pensar em termos de sucesso. Vou ler rapidamente a mensagem do dia. Regozije-se e dê graças eternas, porque você sabe que vive para a eternidade. Viva dia a dia e viva cada momento plena e gloriosamente, esquecendo-se do passado e sem preocupações pelo futuro. Simplesmente aceitando que a vida é eterna, sem começo e sem fim. Ao mesmo tempo que você está crescendo e expandindo sua consciência, você está começando a entender o mistério e prodígio que a vida é eterna e a realização da sua unidade comigo, o Criador da vida. Passo a passo você segue em frente para o alto, pleno de paz, tranquilidade e serenidade, entendendo que, se tudo está bem e está em minhas mãos, você não precisa se preocupar. A vida torna-se um fardo quando você tenta enxergar muito longe no futuro, pois isso traz temor, incerteza e até falta de fé para muitas almas. Torne-se como uma criança, livre e alegre, e a vida será para você uma contínua fonte de prazer. Acredite na vida e viva plenamente. Vamos em frente, né? Então, com o estado de presença. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam ter um dia de muita paz, uma semana de muita paz. Então, daqui uma semana nós temos outra live de espiritismo e na sexta-feira nossa live de mentalidade e performance. Quem estava aqui presente, todos são muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês que estiverem comigo aqui ao vivo. Quem estiver ouvindo gravado, muito obrigada por chegar até aqui. Te desejo também tudo de melhor. Beijo, gente. Maravilhoso dia para vocês e até a próxima. Tchau!